Então, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Essa igreja tem sido uma parceira nossa nesse tempo especial de Rede Inspire. Parabéns também porque vocês realizaram a maior conferência Inspire regional que já fizemos, que já tivemos em parceria. Então vocês estão de parabéns. Esse ecozinho é comum? É normal? Tem um ecozinho aqui? É normal? Som. Está reverberando. Som. E obrigado então por esse grande trabalho, viu, pastor Jaziel? Pastor Carlito ama muito você e esta igreja. Olha, eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que será importante para você, sobre mudança, transformação, mudança radical. Não sei se você percebeu, eu creio que sim, a gente tem uma exposição muito grande hoje com as mídias sociais. E eu uso a palavra exposição porque as pessoas acabam usando dessas ferramentas para se exporem. E uma das coisas que eu tenho achado muito interessante é essa busca intencional das pessoas colocarem sobre o seu físico. Olha, eu estava assim há 6 meses, agora estou assim. Aí posta a foto do antes e depois. Tem alguns pastores da igreja fazendo isso também. Depois de uma série de atividades, de dietas, do plano Daniel, as pessoas começam a ter mais saúde. E a gente acredita que a postagem é para incentivar. Não é nenhuma forma de ostentação. Olha como é que eu estou já. Trazendo essa perspectiva de mudança. Ok, nós precisamos sim mudar do ponto de vista físico. Mas eu quero propor para você também uma reflexão um pouquinho mais profunda em relação a como está a sua vida. Se a sua vida, numa avaliação geral, agora nesse mês de setembro, de um ano que já está indo para o final, se a sua vida está passando por um processo de uma mudança radical, satisfatória, se a sua vida em setembro de 2014 é melhor do que quando você viveu o setembro de 2013. Então, quero apresentar alguns princípios para que você possa viver uma mudança radical, uma vida melhor, uma vida sem arrependimentos, uma vida que empreende o propósito de Deus para a sua história, uma vida cada vez mais cheia de significado, porque amanhã, daqui a pouco, começa de novo mais uma segunda-feira, e você precisa sair do automático e entender que a sua vida agrega valor, que a sua vida frutifica, que a sua vida abençoa, que a sua vida é fonte inclusive de inspiração. Então, quero orar com você e pedir mais uma vez para que Deus nos abençoe. Senhor, agora há uma disposição neste lugar para recebermos a Tua palavra. Toda distração nós não aceitamos em nome de Jesus, e que o Teu Santo Espírito fale conosco e que haja transformação em nome de Jesus. Amém. Mudança radical. Uma frase que eu escutei esses dias em Saddleback, na conferência Celebrando a Recuperação, na Califórnia.
na igreja do pastor Rick Warren, é a seguinte: a igreja é um hospital para pecadores e não um hotel para santos. A igreja é um hospital para pecadores e não um hotel para santos. Amém? Essa frase é extremamente importante porque muda a forma de olharmos para nós também como igreja. Ou seja, se a igreja é um hospital para pecadores, já partimos do pressuposto que a igreja é a maior agência de transformação na terra. Olha para mim, não existe nenhum outro ambiente em qualquer segmento da sociedade e jamais existirá que tem um poder de alta performance de transformar pessoas do que a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Desde o seu início, é um ambiente de mudança permanente. Como diz a música, Deus me ama como sou, mas não me deixa como estou. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai mostrar coisas na sua vida que Deus tem urgência no coração para promover uma mudança radical. E se você entrou aqui na escassez achando que não há mais possibilidade de mudança, Jesus Cristo de Nazaré é especialista em transformar pessoas, e Ele está aqui nessa noite, porque Ele é o Senhor da igreja. Aonde tem culto Ele está, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele sempre estará presente. Essa é a promessa. Quantos estão, por exemplo, sentindo a presença de Jesus nesse culto? Aleluias! Então a igreja é um hospital para pecadores. Por isso, é preciso ter essa expectativa de transformação, começando dos líderes. Uma igreja que os seus líderes querem demonstrar que são super-heróis, fazendo uma distância, um abismo enorme do público, da plateia, entre aspas, do povo e do altar. É uma igreja onde os próprios líderes vão limitar esse processo, essa onda de transformação que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré quer fazer. O líder tem uma responsabilidade de cuidar do rebanho, mas ele também está num processo de recuperação, num processo de transformação, e ele precisa admitir as suas fraquezas, para que ele possa inclusive ter ainda mais solidariedade da igreja, como uma igreja intercessora, para que ele continue nesse processo de crescimento espiritual. Não é só um líder que para de aprender que deixa de ser líder. Um líder que para de ser transformado deixa de ser líder também. Muito tempo atrás, uns 8 anos atrás, quando eu cheguei e dei meu testemunho na igreja da minha sexualidade, dentro de um contexto de uma mensagem. Eu fui a ilustração da mensagem, já como pastor, e falei um pouco sobre
a minha infância, o abuso sexual que sofri. Como o pastor falou, eu cresci nessa igreja, e as pessoas mais antigas da igreja, alguns ou algumas, se aproximaram de mim dizendo assim: você não precisava ter se exposto assim. Então, para algumas, pelo simples fato de eu contar uma história dentro de um contexto para abençoar pessoas, que na verdade eu não tive culpa nenhuma, causou impacto na vida delas ou na religiosidade delas, que é difícil entender que o pastor é humano, é normal. Então, não existe líderes super-heróis, mas Deus procura líderes quebrantados, porque um coração contrito e quebrantado, dentro de um contexto em que Davi se arrepende do adultério e compõe essa canção, de que um coração contrito e quebrantado, arrependido, que reconhece as suas falhas, que busca ajuda para melhorar, atrairá a atenção de Deus. Há dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Um grupo sabe que não vai bem, mas não tem coragem de abrir o coração e buscar ajuda, até porque algumas coisas que não vão bem estão mais no seu contexto interno do que externo. Então, esse primeiro grupo tem a tendência de se vestir de uma capa de religiosidade e politicamente correto continuar a sua vida espiritual medíocre. O outro grupo é o grupo que é sem noção, é um grupo que até incomoda a liderança, é um grupo que todas as vezes que prega sobre arrependimento, está lá o irmão de novo na frente vindo. Mas muitas pessoas deste segundo grupo possuem muito mais chance de realmente encontrarem a transformação por causa das motivações do coração. Jacó era um sem noção, mas ele era apaixonado por Deus, e um sem noção, apaixonado por Deus, uma hora dá certo. Então, se você precisa melhorar, precisa de uma mudança radical nessa noite, a grande questão é: qual o nível da sua paixão por Deus? Se o nível for grande, eu quero declarar da parte de Deus: a sua transformação já começou, para a glória de Deus. Amém? A maior prova, Henry Cloud, um dos autores da série Limites, declara o seguinte: a maior prova de que você precisa de transformação é que você tem um umbigo. Porque todos pecaram em Adão e destituídos estão da glória de Deus. Quantos aqui tem um umbigo? Me dê um sinal. Uau, estou mais aliviado. Todos. Tem gente que não levantou a mão porque não entendeu a pergunta. Ou você é um extraterrestre? Todos que possuem um umbigo precisam de transformação, porque nós todos estamos sob o efeito da queda. Por que a Bíblia fala? Para que
tenhamos cuidado em relação ao pecado, porque todas as vezes que nós pecamos, nós perdemos algo, e isto, além de nos prejudicar, fere o coração de Deus. Por isso, o assunto transformação é vital na nossa vida. Eu quero chamar adolescente hoje, que está na masturbação, para parar com isso. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para que os homens que estão presos à pornografia, homens casados, decidam por uma mudança radical nessa noite. Eu quero pedir para aqueles que desistiram de crer, estão aqui nessa noite mais por causa da religião do que por paixão, e a incredulidade é pecado e atrapalha o nosso processo de transformação, para que reconsiderem a sua vida e voltem a crer em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que atrapalha a sua transformação nessa noite. Eu não sei quais os entulhos estão no leito da sua vida, mas eles precisam ser retirados nessa noite em nome de Jesus. Uma mudança radical. Quantos querem uma mudança radical? Burke, que escreveu um livro extraordinário, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, referindo-se à igreja, ele diz que nós temos que enfrentar 5 batalhas hoje, para que possamos alcançar essa geração. A batalha da confiança, as pessoas não confiam mais. A batalha da tolerância, hoje, aquilo que absurdamente não era tolerado há 10 anos atrás, é muito bem visto por muitos hoje. A batalha da verdade. Hoje, tudo que é verdade absoluta traz mal-estar para muitos. A batalha do quebrantamento, onde vemos pessoas feridas, mas com o coração fechado. E a batalha da solidão. As pessoas estão cada vez mais sós, e todo isolamento é sinônimo de doença. Por isso você está aqui nessa noite fazendo parte de uma contracultura. Você entende que você precisa de alguém, das pessoas, para melhorar, para crescer, para servir. Então eu quero começar com o conceito de mudança. Qual a diferença entre remorso e renúncia? Remorso e renúncia. O remorso tem ligação a Judas. Na palavra de Deus, nós vemos o seguinte sobre Judas. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, o dinheiro que ele recebeu por ter vendido Jesus. Saindo foi e enforcou-se. Esse é um dos conceitos de mudança na vida de muitas pessoas. É o remorso. Eu fiz algo errado. Como eu pude fazer uma coisa dessa? Onde eu estava com a cabeça quando eu decidi por isso? Se ficarmos só nesse nível, é o remorso. Agora a renúncia, podemos ver na história de Pedro, que também falhou com Jesus. Ele negou Jesus, mas olha que a postura dele é diferente. Lucas 22, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha que interessante. Pedro começou um processo de arrependimento e de mudança radical
porque ele se lembrou das palavras de Jesus. Ei, não tem como você mudar se você costumeiramente não lembrar das palavras de Jesus, porque Jesus, ou a sua palavra, é o parâmetro para vermos se a nossa vida está indo bem ou não, e aonde ela precisa ser mudada. Por isso, eu preciso desse maná diariamente, e que Deus nessa noite renove o seu amor pela palavra de Deus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome pode comer dele e ficar saciado. Então, um dos grandes obstáculos na nossa vida em relação à possibilidade de uma mudança radical para melhorar a nossa vida, é porque muitas vezes o nível do nosso arrependimento, ou suposto arrependimento, está nesse paradigma de Judas. É simplesmente um remorso. Fiz caca, errei. Há pessoas aqui nessa noite que não mudam. Por quê? Sabem que fizeram algo errado, mas ao invés de olharem para aquilo na perspectiva divina, olham para o erro na perspectiva humana, e o máximo que vão chegar é aquilo que aconteceu com Judas, um remorso. E algumas pessoas estão em depressão, e aí fora nós vemos tanto sentimentos de morte por culpa, por causa do remorso. Se pudéssemos tirar a culpa das pessoas com um remédio, nós esvaziaríamos os hospitais de psiquiatria. Remorso. Mas a mudança radical só irá acontecer se realmente nós agirmos como Pedro agiu, se arrependendo. Olha o que eu fiz, esse é o parâmetro. Olha o que eu fiz em relação a Jesus. Olha o que eu fiz, Fabiano, em relação a Deus. Aí sim começa a mudança. Que é pecado? Que é pecado? É errar o alvo, você sabe disso. Pois o salário do pecado é a... Vamos lá. O salário do pecado é a... Então toda vez que eu peco, morre alguma coisa em mim. Morre um sonho, zera, né? O pecado ele zera. Morre um processo de uma unção maior. Morre a ascensão no ministério. Morre a confiança no casamento. Se você amanhã fizer completamente o contrário que você aprendeu hoje aqui, e tem aprendido nessa igreja, Deus vai continuar sendo Deus, tá? Eu queria te informar isso. Mas você certamente não será o mesmo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é concordar com Deus que há algo na minha vida que não está de acordo com o alvo que Ele tem para mim naquele assunto específico. É viver
sem acertar em cheio a vontade de Deus. O arrependimento é concordar dizendo assim: Deus, eu concordo com você que eu sou mentiroso. Eu concordo com você que eu ainda sou idólatra. Eu concordo com você que eu sou fofoqueiro. Difícil concordar isso, mas há alguns que conseguem chegar nesse nível de quebrantamento. Eu concordo com você, com o Senhor, que eu sou pessimista. Antes de ficar com suas promessas, eu fico com as notícias. Perdão, Senhor. Eu concordo com você que eu sou religioso, e só mesmo a minha esposa sabe o quanto eu sou podre. Eu concordo com você, Senhor, que eu preciso mudar. Eu concordo com você, Pai, que eu sou rebelde. Antes eu sentava aqui na frente da igreja, agora eu estou sentando no fundo. É assim toda igreja, pastor. Os discípulos sentam na frente, os visitantes sentam mais para o fundo. Quando tem alguém que é discípulo que senta no fundo, é preocupante. Alguma coisa está acontecendo de errado. Tem gente que fica, não é o caso da irmã lá atrás não, mas perto da porta. Não tem coragem de sair e ir para outra igreja. E fica aqui com a postura de rebelde. O problema é que a rebeldia é um câncer. E cresce, dá metástase. E aí há o estágio do político. E ele começa o partido da extrema esquerda dentro da igreja. Tem que concordar. Para concordar com Deus que tem algo errado na minha vida, eu tenho que ser humilde. Como meu irmão orou por mim, o que importa é que ele cresça, que eu diminua. Sabe por que você, que é doutor, sei lá o que você é, você, que se acha, não foi destruído hoje, por causa das misericórdias de Deus, que nós não fomos consumidos. A gente é arrogante demais. Ó, pastor, interessante. Da mesma forma que só a igreja pode promover alguém destruído ao nível de príncipe, só acontece isso em igreja. Às vezes eu fico olhando alguns pastores nossos pregando, eu falo, rapaz, que homem abençoado. Como é que é a história dele mesmo? Porque ali só tem história difícil. Como é que é a história dele mesmo? Eu não consigo lembrar muito, porque a igreja está permeada pela graça de Deus. A gente perdoa e esquece. A gente aceita. A gente convida o ladrão ou o ex-ladrão para comer na nossa sala. É só a igreja, pastor. Só que também só na igreja tem um outro efeito. O pessoal que não era nada começa, como diz a minha filha, a se achar, porque ganhou um destaque. E quando pisa aqui ainda, pastor? E quando pisa aqui ainda é músico? Não, vou deixar isso para lá. Lá na nossa igreja tem um efeito assim. Nós temos, sei lá, uns 70, 60 pastores que vieram de outras igrejas, decepcionados, feridos. 10% almeja ser pastor na nossa igreja. E aí eles vêm com um currículo para o pastor Carlito, dizendo, eu queria ver como é que é o processo para eu começar a pregar aqui. Como assim? O orgulho.
a gente esquece que foi a graça de Deus que me levou para o céu, a misericórdia dele. Aí de recuperado se torna nojento. E o orgulho é o princípio do quê? A queda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Então, se há algum tipo de pecado na sua vida essa noite, você irá concordar com Deus que isto, exatamente isto, que você vai dar um nome para isto, será purificado, tirado da sua vida, pelo poder do sangue de Jesus e da sua confissão. Amém? Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Queria ter tido um outro insight para pregar sobre outro assunto, pastor, mas foi esse aqui, tá? Posso continuar, pastor? Então tá bom, pastor. Estamos juntos. Pelo menos tem um junto comigo aqui, ó, pastor. O processo da mudança radical, isso é o mais importante. Como que é o processo para uma mudança radical? Você quer mudar radicalmente a sua vida? Então nós temos que falar de pecado, não tem como. Mas como eu posso então experimentar isso, pastor? Para isso é necessário, em primeiro lugar, abandone o orgulho. Falei disso agora. Abandone o orgulho. O orgulho impede uma mudança radical. Abandone o orgulho. O cara que não consegue pedir perdão para a esposa e é um ogro, tem que pedir, tem que reconhecer. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O crescimento espiritual só acontece quando a franqueza diante de Deus e dos outros nos traz para a luz. Ali podemos encarar nossas imperfeições e pecados da perspectiva de que Deus vê em quem podemos nos tornar, à luz da comunhão com Deus e com os outros. Encontramos cura. Quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão. Quando eu confesso para o outro, eu recebo cura. Então, se você quer uma mudança radical, você precisa abandonar nessa noite o orgulho, que é um estado muito natural do ser humano. Às vezes, nós temos orgulho até em relação a Deus. Nós endurecemos o nosso coração em relação a Ele. E Ele tem te mostrado de diversas formas o quanto Ele te ama e age em relação à sua vida. E você, ainda por orgulho, não permite Ele completar a obra dEle. Não, em nome de Jesus, nessa noite, aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai completar, porque você irá cooperar com esse processo, tendo um coração de carne, como Ezequiel profetizou, não um coração de pedra. Amém? 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 Segundo, como mudar radicalmente? Abandone a religião. Abandone a religião. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres
da graça de Deus. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11, 28, 30. A religião não pode te dar o que o relacionamento com Jesus pode te oferecer. Nós estamos como igreja, precisamos nos organizar, mas nós não somos simplesmente uma religião, nós somos uma igreja em movimento, corpo vivo de Cristo, guiados pela palavra dEle. E por isso, eu preciso desfrutar desse relacionamento com a minha vida mais leve. Quero te fazer uma pergunta. Depois que você entrou para o corpo, quando você se entregou a Jesus, de fato a sua vida melhorou? Se melhorou, você entendeu que o negócio não é religião, é relacionamento com o amado. Se não melhorou, você veio com a mente romanizada, que faz parte da cultura da nossa nação, mas você não vai crescer. Aí você só trocou de placa. Quantos estão entendendo algo aqui, ó? Cristianismo romanizado tem matado as igrejas evangélicas da nossa nação. A igreja é o contraponto, a igreja em movimento da religiosidade. Terceiro, para uma mudança radical, agora vai ficar com emoção. Abandone a opinião dos outros. Se você quer mudar radicalmente, em alguns aspectos, você deve fechar os seus ouvidos para as línguas venenosas. Tem gente que, quando nós estávamos no mundo, não valíamos R$1. Eram pessoas que nos apoiavam, empurrando a gente mais para o buraco ainda, dizendo: você é o cara. Aí um dia você chega e diz: agora eu sou de Jesus. Pessoal, você ficou louco? Como assim? Quais as implicações disso? E você abraça Jesus e não a religião. Aí você muda radicalmente. Aí as obras mortas saem da sua vida e o fruto do Espírito aparece. E aí tem um contingente boca do capeta que diz assim: você ficou muito chato, você ficou esquisito. Não estou esquisito não. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou sentindo que o meu santo não bate com o santo. Que isso? Não, se é uma hostilidade que vem das trevas, o certo é assim: o meu santo não bate com o capeta dele. Toda decisão para uma mudança radical, nós teremos que enfrentar oposições, às vezes das pessoas que nós mais amamos, mas o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu vou olhar para a cruz, vou marchar para o melhor de Deus, para a minha vida, e pronto, acabou. Dá licença. Quero nem saber do resto. Estou falando com o Ademir agora no carro. Eu cresci lá na igreja, ele está há muitos anos lá também. Tem cara que cresceu com a gente, que não anda mais com a gente. Que eu só ando com o Nazireu, eu não ando com qualquer um não, vou perder meu tempo.
Eu só ando com apaixonado por Jesus. Esses aí podem falar algo sobre a minha vida. O resto, eu não estou nem aí. Tem gente que vem falar comigo sem noção. Fala assim, ó, fala o seguinte, 1 minutinho só, olha para mim. Fala com a minha mão aí que eu estou indo embora. Não fique com a voz do capeta. Fique com a voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o príncipe do cavalo branco. Assim também a língua, gente, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha isso. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua. Se você quer mudar radicalmente, você não pode mais ouvir algumas pessoas. Você não pode ler mais algumas coisas. Você tem que deixar de ouvir alguns pregadores, despregadores do evangelho na internet. Porque ele é um panguá. Ele não tem uma igreja para cuidar e fica na internet falando bonitinho. Dá licença. E fica falando mal disso aqui, dizendo que isso aqui acabou. Aí você vai pesquisar quem é discípulo desse cara. Nem a esposa dele é. Aqui, ó. Abandone a opinião dos outros, porque Deus vai te levar para um outro nível de vida nesse tempo. Quantos aqui possuem promessas em sua vida? Chegou a hora de Deus começar a fazer. Eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo: chegou a hora. Chegou a hora. E o Espírito e a noiva dizem: vem, eu quero, Senhor, faça na minha vida os teus projetos. Olha aqui o crivo: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, digno de louvor, eu vou pensar, eu vou considerar. Saiu desse filtro, desses critérios, eu não quero nem saber. E eu vou dizer outra coisa aqui para consolar o coração de alguns. Talvez mesmo a sua família não entenda a sua fé. Não desista de orar por eles, mas continue, porque Jesus disse que viria até, em alguns contextos, de trazer separação de pais e filhos. Porque os filhos iriam amá-lo e os pais não, ou os pais iriam amá-lo e os filhos não. Então fique em paz, isso já é previsto na palavra. Sabe por que há uma fúria em relação a você? Porque se você já é de Jesus, a salvação já começou na sua família. A salvação já começou na sua casa. Toda ação de Deus na minha vida é coletiva. Deus não me vê só, Ele vê uma multidão. Toda ação de Deus é coletiva. Ele olhou para Abraão e disse: pai de multidões. Por isso que eu não consigo entender quando um pastor decide ter uma igreja pequena. Ele não está ouvindo o Espírito Santo, não. Eu não sei o que espírito que ele está ouvindo. Quarto, para uma mudança radical, isso aqui é óbvio: abandone o que nunca funcionou. Abandone
O namoro disfuncional. Ah, pastor, me apaixonei por um cara, ele assim é meio atrapalhado, mas eu vou conseguir mudar. Tipo assim, pastor, você não tem noção, eu tenho tanta unção que eu vou ser Jesus na vida dele. Uau! Nossa, que coisa. Aí você ajuda essa moça que vai se ferir, ela fala, pastor, só não vou fazer o sinal da cruz aqui, que a minha fé não expressa assim. Eu prometo ao Senhor, eu vou melhorar os critérios de escolha. Aleluias. O que você vai fazer para melhorar os critérios de escolhas? Não, pastor, eu vou viver. Eu vou saber escolher sim. Não vou fazer mais nada? Não. Então tá bom. Daqui a pouco, lá vem a pessoa, a menina. Meu Deus, ela errou de novo. Ah, pastor, mas eu escolhi dentro da igreja. Tem joio e trigo dentro da igreja. Tem lobo e ovelha dentro da igreja. Tem bode dentro da igreja. Bode literalmente. Homem que não corta o pelo do ouvido, do nariz. É triste. Tem alguns irmãos que eu vejo. Que é isso? Que couve-flor é essa, irmão? Sabe? Hã? Tá doidão, irmão? O que está acontecendo? Dá licença, que é isso? Abandone o que nunca funcionou. Pastor, a minha empresa faliu. Faliu por quê? Porque eu sou um mau gestor. Depois de um ano, começa uma outra empresa. E aí? Quem vai ser o gestor da sua empresa? Eu mesmo. Nem oração forte adianta. Nem campanha. Não funciona. Não funcionou. Abandone. Pastor, eu preciso fazer muito serviço na internet de madrugada. Só que eu luto contra a pornografia. Abandone o que não funciona. Pastor, este ano algumas vezes só eu consegui dar o dízimo. Porque eu deixo para dar o dízimo depois que eu pago as outras contas. Abandone o que nunca funcionou. Amém? Amém. Paulo disse, o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu preciso de uma mudança radical. Eu preciso romper com o ciclo da derrota. Eu preciso, pelo Espírito Santo, saber onde começa isso. Quinto, abandone para uma mudança radical o materialismo. Abandone o materialismo, não é simplesmente dinheiro, é um conceito. Abandone o conceito de viver só pensando aqui. Olha o texto de Colossenses 3:1-3, que é o lema da nossa juventude leve, lá em São José. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos ressuscitaram com Cristo nessa noite? Então, já que vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto. É trazer ou viver na terra, no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como? É mais fácil declarar do que viver. Procure as coisas que são no alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Uau! Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois você morreu. Meu Deus, não sabia não.
Minha esposa é pastora do discipulado da igreja. Ela diz assim: todo discipulado genuíno envolve morte. Ah, eu queria ser um discípulo mais cheio do Espírito Santo. Morra. Ô louco, pastor, é muito radical. Jesus foi radical. Ou você acha que Jesus é aquela carinha que a gente vê em presépio? Só. Ele é o leão da tribo de Judá, ele ruge. E ele demonstrou que o preço do discipulado é a morte. Ele disse: o grão de trigo quando cai na terra não morrer, não tem trigo, não tem plantação de trigo. Mas quando nós morremos, manifesta em nós Jesus. Quando nós morremos, manifesta em nós o fruto do Espírito. Para concluir, eu quero ler Lucas 23, 34, 43. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. O que é um ladrão? É aquele que pega algo que não é seu. Se a sua vida não está completamente nas mãos de Deus, porque Jesus a resgatou na cruz, você é nesse sentido, um ladrão. Nós temos a tendência de assumirmos o controle, mas nós queremos ser o outro que não tinha o que fazer e preferiu acreditar, e arrependido pediu para estar no céu. Porque o arrependimento é o prenúncio do paraíso, de uma vida nova, de uma vida com abundância que Jesus prometeu, quando ele disse: o ladrão, referindo-se ao diabo, vem para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim
para oferecer, dar, entregar, proporcionar vida e vida em abundância. E ele disse ainda mais: eu vim para que vocês tenham alegria completa. Você não é seu, você é de Deus. Então, e por isso, você quer mudar radicalmente, feche os seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero perguntar para você que entrou aqui sem a certeza absoluta de que Jesus